Oi, turma, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco com Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 7, O Grande Encontro. Nós vamos dar continuidade ao texto que a gente iniciou ontem. O conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito sem amarras que o retenham na retaguarda. Então, esse pedacinho aqui eu quero fazer um comentário, né? Eu tô vendo muito na internet, como eu fico muito em Facebook e rede social, eu tenho visto, assim, alguns palestrantes, aí algumas pessoas que estão aparecendo, né, na rede social, tomando o nome do Espiritismo como se ele não fosse uma religião. Eu vou na defesa de que é uma religião, sim. Ele pode não ter dogmas, ele pode não ter cabresto, né? Ele te deixa pensar, refletir sobre suas atitudes, mostra o caminho e você é que vai escolher se deve ou não seguir, se você quer ou não aquela responsabilidade para você. O Espiritismo, ele não pega a responsabilidade para ele. A Igreja Católica, ela pega a responsabilidade para ela. Tá na mão dela se você vai para o céu ou para o inferno. O Espiritismo não faz isso. O Espiritismo fala, não, o céu e o inferno tá na sua consciência. É você que tem que saber se está fazendo coisa certa ou errada. A gente está aqui para nortear, né? Como um bom pai, uma boa mãe, norteia. Não vai fazer o caminho pelo filho, né? Então, quando alguns autores aí, ou palestrantes, ou curiosos que gostam de ficar falando na internet, Espiritismo não é religião, eu estudei as obras, estudo as obras até hoje, não sei muita coisa, mas pelo pouco que eu sei, Espiritismo é religião, ciência, filosofia. Religião, ciência, filosofia. Então ele é religião, está nas obras básicas que Allan Kardec codificou através da espiritualidade suprema, que é uma equipe de espíritos que são trabalhadores junto com Jesus. Então, eu não estou falando algo que eu tirei de qualquer lugar, tirei da minha cabeça, não. Então, ele é uma religião também, além de ser filosofia e ciência. Se você pegar as obras para estudar, você vai perceber o tamanho de coisa que a gente tem para aprender. Então, quando se fala em espiritismo e as pessoas falam não é religião, eu acho que eles estão querendo dizer que não tem os dogmas, mas religião é. Se alguém me perguntar o que você é, sou espírita. E às vezes eu sou obrigada a ficar me justificando, eu sou espírita kardecista. E as pessoas falam, mas não existe kardecismo. Não, não existe o kardecismo, eu não vou seguir Kardec, né? Mas eu sou obrigada a falar espírita kardecista porque as pessoas precisam saber que o meu espírita é baseado nas obras do Kardec. Porque existem muito espiritualista que fala que é espírita. Então, quem está na Umbanda, Candomblé, quem está em algumas coisas semelhantes a essas religiões, eles são espiritualistas, eles não são espírita. O espírita é o que lê, estuda as obras do Kardec, por isso que a gente fala espírita kardecista. Mas, na real, a gente não deveria falar nem o kardecista, porque dá a impressão que a gente segue Kardec. Ninguém segue Kardec aqui. A gente lê as obras que o Kardec codificou através da espiritualidade maior, que é algo feito, elaborado através do nosso governador do planeta, Jesus. É esse que eu sigo, Jesus, né? As horas passam céleres no hospital com a chegada de pacientes, visitantes e trabalhadores das diversas áreas. Ao cair da tarde, seguimos em direção ao nosso centro de atividades, porque naquela noite deveríamos participar de um grande encontro em outra cidade, quando nos reuniríamos todos aqueles que fazíamos parte do projeto no qual nos encontrávamos empenhados. A pandemia espalhava o pavor na Itália, na Espanha, sucedendo-se as mortes e as acusações de autoridades de uns contra as de outros países, assim como em cada um faltando a lucidez para encarar o gravíssimo problema de saúde pública de maneira cautelosa e segura, buscando-se nas conquistas da ciência médica as respostas para as providências preventivas e curadoras. Infelizmente, o ser humano está sempre mais preocupado com as aparências do que com as responsabilidades, e enquanto o anjo da desencarnação percorria as ruas do mundo ceifando existências, as pessoas buscavam excusas para justificar-se, como se elas pudessem resolver a gravidade do problema. A opinião é que não faltou, né, gente? Na época da pandemia, todo mundo dava opinião, todo mundo era especialista em Covid. Instituições religiosas e grupos sociais logo se deram conta dos prejuízos que tomavam conta das vidas humanas, evocando a gripe espanhola, possivelmente a mais terrificadora
peste que invadiu o globo, contaminou 500 milhões de pessoas por as haver ceifado e pela maneira cruel com que recrudesceu, arrastando-se por mais de 2 anos. A preocupação do nosso mentor era indisfarçável por saber do divino programa de evolução para os seres da Terra que se estavam permitindo eleger aquele era mais sinistro pelas circunstâncias e letalidade de que se fazia portador. Repousamos algumas horas, mantendo diálogos esclarecedores sobre a misericórdia divina, sempre presente em todas as atividades, na condição de servidores do Senhor em relação às suas ovelhas reencarnadas. Mais ou menos à meia-noite e meia, preparamo-nos para seguir a uma bela cidade do sul do país, onde todos nos encontraríamos fiéis ao programa de amor e de compaixão. A noite respirava tranquilidade na sua beleza incomum, enquanto os seres humanos estertoravam nos tugúrios ou mansões onde se encontravam cercados uns pelas misérias de toda a ordem entre crimes e abandonos, assim como outros refestelavam-se nos excessos e tormentos humanos defluentes da ignorância moral e do atraso espiritual. Quando chegamos ao local, a natureza parecia haver preparado o ambiente em luar sobre as ondas e as cargas sucessivas do plâncton, que se alastrava pela praia adornada pelas rendas das espumas e à distância a cidade adormecida e estuante. Não tivemos dificuldade de encontrar outros grupos simpáticos de espíritos que foram espiritistas na Terra e que haviam sido designados para o encontro da solidariedade. Todos estávamos entusiasmados com o programa a executar, embora as preocupações e responsabilidades decorrentes do empreendimento iriam ser utilizados os espaços físicos da arena de desportos, em razão de sua imensa capacidade de reunir pessoas de ambos os planos da vida. As sombras densas que constituíam a psicosfera local estavam esgarçadas, em face das novas mentes que ali se encontravam e emanavam pensamentos de alta edificação que iam substituindo os costumeiros defluentes da sua constituição de nível inferior. Podíamos ver o brilho das estrelas e a franja do luar sobre o mar relativamente próximo. Havia um grande número de orientadores desencarnados que explicavam onde e como todos deveriam alojar-nos. Tratava-se de um programa elaborado para o Brasil, desnecessário dizer que, de acordo com o fuso horário, em outras nações já havia acontecido ou estava para acontecer um importante evento sob a presidência espiritual dos seus mentores. O inimigo comum era a ignorância a respeito da pandemia, que se alastrava rapidamente, ameaçando de destruição às vidas preciosas dos seres humanos. Os laboratórios apressavam-se em criar uma vacina com rapidez imensa, encontrando dificuldade na constatação das mutações do vírus. É claro que já se anotava a recuperação de um e de outro paciente, especialmente os denominados da linha de perigo, idosos e portadores de outras enfermidades que os enfraqueciam. O seu conhecimento era ainda muito superficial, porque já atacava jovens de todas as faixas de idade, como também os mais velhos com menos resistências imunológicas. A hora aprazada, o imenso auditório arredondado estava repleto e no centro do gramado haviam sido colocados uma mesa para convidados, a tribuna transparente e aparelhos que lembravam equipamentos de transmissão sonora para que a voz alcançasse todo o recinto num tom agradável. Atrás da mesa havia um coral de adultos que, logo após estar o ambiente preparado, cantou o Aleluia, de Handel, e Ave Verum Corpus, de Mozart. As vozes harmônicas exaltavam o Senhor e evocavam a melodia da Idade Média trabalhada pelo insigne músico austríaco. A prece de abertura foi proferida pelo mestre de cerimônias, que logo após transferiu a palavra ao dirigente de solenidade. Era o próprio guia espiritual do Brasil que se levantou comovendo a multidão antes de enunciar uma sílaba. Dele exteriorizavam-se as energias suaves que dominaram o imenso auditório em profunda concentração. Então, até aqui, eles estavam se reunindo, através da equipe superior, para que eles pudessem aí continuar na jornada que estava sendo chamada para um trabalho intenso aqueles que estavam sendo internados pelo Covid. Então, a gente continua amanhã a história.